96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Querida turma de 2012, foi difícil chegar aqui. Madrugamos e lutamos muito. Somos guerreiros de um Brasil que não foge à luta. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando documento de identidade com foto e comprovante de residência. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Brasileiro que vota não foge à luta. Justiça Eleitoral. Ouça, às terças e sextas, à 1h30 da tarde, o programa Revista Universitária. Um panorama de tudo que a Universidade Federal do Piauí produz e que é de interesse da comunidade. Saiba como funciona a nossa universidade e como você pode usufruir da produção acadêmica nos campos do ensino, pesquisa e extensão. Revista Universitária, a informação para quem pensa o futuro. Em Teresina, 11h32. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim de hoje você vai ficar sabendo as novidades do basquete, do MMA, atletismo e tênis. No Bola na Rede você vai ficar sabendo das novidades do mundo do futebol com os comentários de Buim. Continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório musical dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, a partir das 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E o Brasília se aproximou de sua quarta semifinal do Novo Basquete Brasil seguida. Na noite de ontem, a equipe da capital federal bateu o Bauru em casa por 90-78 e abriu 2-0 na série melhor de 5 das quartas de final. O ala Alex do Brasília anotou 24 pontos e foi o cestinha da partida, seguido pelo ala Arthur, que anotou 17 pontos. Pelo Bauru, o armador Larry Taylor se destacou com um duplo-duplo de 19 pontos e 11 rebotes. Assim como na primeira partida, o equilíbrio foi marcante nesta noite. O Bauru até conseguiu terminar o primeiro quarto em vantagem de 25-22. Mas Alex começou a brilhar na segunda etapa, acertou 4 bolas de 3 pontos e colocou o time brasiliense em vantagem, 45-41. Brasília e Bauru voltam a se enfrentar hoje às 21 horas no ginásio Nilson Nelson. O time do interior de São Paulo precisa vencer para conseguir dar sequência na série das quartas de final. Confira como estão as séries de quartas de final do NBB. O São José já está classificado para as semifinais depois de ter aberto 3-0 sobre o Franca. O Pinheiros está perdendo sua série por 2-1 para o Joinville. O quarto jogo é hoje às 19 horas. O time paulista precisa vencer a todo custo essa partida e forçar a quinta da série para tentar a classificação. Brasília e Bauru. Brasília abriu 2-0 contra o Bauru e o Flamengo, que está com 2-1 no placar contra o Universo, entra em quadra hoje para garantir a classificação das semifinais do NBB. Lopes Lomong tem uma história pessoal incrível, mas na última semana o atleta adicionou um capítulo cômico à sua trajetória de vida. Especialista na prova dos 1.500 metros, o fundista, nascido no Sudão, competiu pela primeira vez nos 5.000 metros, em um esforço para melhorar o seu desempenho em longas distâncias, mas acabou errando a contagem das voltas e deu seu sprint final antes do tempo. Lomong disparou na frente e quando passou a linha de chegada, reduziu o ritmo, pronto para respirar e celebrar a vitória.
quando foi avisado por oficiais de pista e pelo próprio público que ainda tinha mais uma volta para correr. O resultado do equívoco foi o melhor tempo do ano na prova dos 5.000 metros, com 13 minutos, 11 segundos e 63 centésimos. A história de vida do atleta é notável. Nascido no Sudão, Lomong foi sequestrado por forças rebeldes durante a Guerra Civil no país e com apenas 6 anos de idade fugiu de um campo de concentração por um buraco na grade. Na companhia de outras 3 crianças, o grupo correu durante 3 dias até serem resgatados no Quênia. Exilado nos Estados Unidos, começou a praticar provas de fundo no atletismo e competiu nos Jogos de Pequim, onde foi porta-bandeira dos Estados Unidos. $100 mil. É a quantia que a Federação Cubana de Vôlei precisa para participar do Pré-Olímpico Mundial de Vôlei Feminino. A competição acontecerá entre os dias 19 e 27 de maio em Tóquio, no Japão. Mireia Luiz, ícone do vôlei de Cuba, foi chefe da delegação que esteve em Tijuana, no México, jogando o Pré-Olímpico de Norseca. Cuba perdeu a decisão para a República Dominicana. Com o resultado, a seleção cubana participaria do torneio no Japão e teria a última chance de evitar o vexame de ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Londres. Para tanto, Cuba precisaria arcar com a parte aérea, hospedagem, alimentação e transporte interno. Fora isso, pagar a inscrição para jogar o campeonato. Falta verba, por isso a primeira opção foi anunciar a desistência de jogar a competição ainda no México. Mireia, campeã olímpica e mundial, se reuniu com os dirigentes e o presidente da Norseca, Cristóbal Martins Rofis, e fez um apelo dramático para salvar Cuba. Mireia, membro do Comitê Executivo da Norseca e da Federação Internacional de Vôlei, pediu ajuda financeira e sonha ainda em reverter a situação. Cristóbal Martins, homem forte do vôlei nas Américas, prometeu empenho para resolver o assunto. Uma reunião hoje definirá a questão. Caso Cuba não jogue o pré-olímpico, Porto Rico estará no Japão. As Olimpíadas, sem o confronto Cuba e Brasil no vôlei, é a mesma coisa que você não ter num campeonato aqui no sul-americano, Brasil e Argentina se enfrentando. Vai ser uma pena se Cuba não conseguir realmente esse financiamento, mas ainda tem a Rússia que pode se classificar nesse pré-olímpico e também vai ser uma grande partida. A torcida fica por Cuba para que elas possam, enfim, conseguir esses $100 mil que precisam para poder levar a vaga no pré-olímpico. Ausente do ATP de Munique e também de Barcelona, Tomás Bellucci sofreu queda significativa no ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais, divulgada ontem. O brasileiro, que ocupava a 40ª colocação, é apenas o número 69 melhor tenista da atualidade, segundo o ATP, sendo esta a pior posição do paulista desde agosto de 2009. A grande perda de pontos se deve também ao desconto dos pontos obtidos no Master 100 de Madrid e na última temporada. Em busca da reabilitação, o brasileiro enfrenta o francês Richard Gasquet, número 18 do mundo, em sua estreia na competição na capital espanhola, onde alcançou a semifinal em 2011. Além disso, o Bellucci ainda não está garantido nos Jogos Olímpicos de Londres. O paulista, que ainda joga no Master 1000 de Roma e em Roland Garros, antes do evento olímpico, precisa ficar próximo à colocação de número 70 da ATP para assegurar um lugar no torneio em território inglês. Os 10 primeiros da lista da ATP são Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, David Ferrer, Thomas Berdych, Janko Tsatsevic, Mary Fish e John Isner. O brasileiro mais bem colocado é Tomás Bellucci na posição 69 do ranking. Na posição 102 tem João Feijão Souza e na posição 121 Rogério Dutra Silva. Esses são os melhores brasileiros ranqueados na lista do ATP. E o Ultimate confirmou ontem que o brasileiro José Aldo vai defender seu cinturão dos pesos penas contra o americano Eric Koch no UFC 149 em 21 de julho em Calgary, no Canadá. O brasileiro está invicto a 14 lutas e vai para sua 7ª defesa de cinturão desde que conquistou o título, ainda no WEC, organização extinta e absorvida pelo Ultimate no ano passado. Aldo venceu 3 lutas no UFC contra Merrick Homnick, Kenny Florian e Chad Mendes, esse último no UFC 142 no Rio de Janeiro, em janeiro deste ano. Koch, por sua vez, vem de 4 vitórias seguidas desde sua única derrota na carreira para Chad Mendes.
Com 13 vitórias no cartel, o americano bateu Jonathan Brookins por decisão unânime no UFC Fight Night 25 em setembro do ano passado. Essa luta chegou a ser cogitada para o card do UFC 147 no Brasil, mas Aldo defenderá mesmo em terras canadenses pela 6ª vez consecutiva o seu cinturão. O evento também oficializou mais 4 importantes brasileiros em seu card, em lutas que já tinham sido anunciadas pelo presidente Dana White. Depois de ter seu braço quebrado por Frank Mir no final do ano passado, o peso pesado Rodrigo Minotauro retorna ao octógono contra o gigante francês Sheik Congo. Maurício Shogun, que vem de derrota para Dan Henderson, busca sua recuperação contra o também brasileiro Thiago Silva. Já Thiago Pitbull faz uma luta crucial contra Yoshihiro Akiyama. A entrevista coletiva com José Aldo e Eric Cote será realizada amanhã, direto da cidade canadense de Calgary, onde acontecerá a luta. Universidade Esportiva volta já. Querida turma de 2012, foi difícil chegar aqui. Madrugamos e lutamos muito. Somos guerreiros de um Brasil que não foge à luta. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando documento de identidade com foto e comprovante de residência. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Brasileiro que vota não foge à luta. Justiça Eleitoral. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Bem, para começar o Bola na Rede, vamos falar de campeonato piauiense. Primeiro, uma mudança na tabela do campeonato. Os jogos que, claro, seriam no domingo, a gente já estava esperando essa mudança, foram para sábado. Flamengo e Picos, 4 de julho e River, Caiçara e Piauí, Comercial e Parnaíba. Sendo que teve mudança também no horário do jogo do 4 de julho e River, que passou das 16 horas para as 18 horas. E agora, para falar do jogo de ontem entre River e Picos, estamos aqui com Severino Buim. Bom dia, Severino. Bom dia, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Confesso que faz tempo que eu não via programa esportivo com script redigido. O pessoal perdeu essa mania de... Que, aliás, eu acho espetacular você ir para o estúdio com o programa redigido. Eu sempre gostei de produzir, para você preparar com, né? E a gente não tem visto isso de muito tempo para cá. Eu fiquei encantado. Mas o jogo de ontem foi... Eu acho que era tudo que a torcida do River estava esperando, né? Que nós estávamos esperando, que o River, de repente, o time encontrasse o caminho da vitória, né? O campeonato piauiense, ele nunca pode ter um River muito mal, um Flamengo muito mal, né? Um 4 de julho, um Parnaíba, que são forças tradicionais. O próprio Comercial já está entrando neste roteiro, né? Aliás, hoje nós temos 5 clubes, 7 clubes que já foram campeões disputando o campeonato. Só o Caiçara que não foi campeão piauiense, né? E seria interessante que houvesse um nivelamento por cima. Mas o que a gente vê, o que a gente observa é que o River subiu de produção e nós vamos ter 4 vagas decididas por 5 times. A impressão que está causando para nós, pelo menos para mim, melhor dizendo, é que Caiçara, Picos e Piauí não vão chegar a disputar, né, de igual para igual com os outros uma dessas 4 vagas. Pelo contrário, vão ficar naquela situação de figurante. Eu nem gostaria que isso acontecesse, eu queria um campeonato mais equilibrado e acho que tem tempo até disso ser revertido. Agora a gente tem que falar com a honestidade do que está vendo, né? No momento não vejo o Piauí, Picos e o Caiçara, né, com futebol para estar disputando ali as primeiras colocações, assim como os outros participantes. Ontem o River teve uma vitória maiúscula no primeiro tempo, 4-0 sobre o Picos, mas a prova de fogo, acredito que vai ser nesse próximo confronto contra o 4 É verdade, de julho. Eu concordo plenamente, inclusive porque, veja bem, o River caiu de produção no segundo tempo. Eu acho que foi mais pela acomodação do que por ter caído de produção, né? Não é bem assim. Eu penso que houve uma acomodação dos jogadores, porque o jogo estava decidido, 4-0, né? O jogo estava decidido. Não. O River fez um brilhante primeiro tempo,
né? E acho que o jogo contra o 4 de julho, que é fora de casa, e contra um dos líderes do campeonato, esse sim vai ser o jogo para a gente medir realmente o nível em que está o River Atlético Clube com relação aos outros participantes. Na verdade, em todos os jogos o River tem caído de produção no segundo tempo. Essa parte física ainda também não está pegando nos jogadores? Eu acho que ontem não foi o caso da parte física. Quer dizer, pode até ter influenciado. Na realidade, eu acho que o River melhorou no campeonato com o Rivengo. Com a chegada do Fábio Augusto. O Fábio Augusto, além de ter dado aquele toque que um grande clube precisa no setor de meio campo, com um jogador de experiência, um jogador que consegue mostrar para o restante da turma, é por aqui, o caminho é esse e tal. Eu acho que o River ganhou esse jogador com o Fábio Augusto, né? E ele deu uma nova motivação, inclusive, para os demais, né? O River vem se reforçando. Eu acho que o time do River, ele precisa melhorar, né? Precisa melhorar, é evidente. Mas a grande referência, eu concordo com o Emanuel, vai ser esse jogo do 4 de julho. Porque os outros jogos, o River caiu no segundo tempo, né? O River fez 1-0, né? E cedeu o empate, né? Fez 1-0 contra o Parnaíba, cedeu o empate. Fez 1-0 contra o outro jogo, os outros dois jogos. Contra o Caiçara, cedeu o empate. Fez 1-0 contra o outro jogo dele. Foram 3 jogos, né? Que ele fez 1-0, cedeu o empate. E teve o primeiro, que ele nem 1-0 fez. E esse também foi o primeiro jogo que o River fez mais de um gol. É verdade. E agora veja bem, o que está fugindo à minha lembrança, e acho que dos colegas da Crônica também, na avaliação sobre o River, é que o River começou a trabalhar por último, né? Logo, a impressão também que nos causa é de que agora é que o time vai começar a entrar naquele estágio, no segundo estágio. O River parece que estava naquele primeiro estágio de pré-temporada. E agora estão começando a colocar as coisas no... Então eu acho que é por aí. Eu acho que o River tem o que crescer. Tanto fisicamente como tecnicamente. O time ainda está contratando, gente, né? O River ainda não tem um plantel definido. Foi basicamente isso que a gente escutou ontem do Marcão. Solta a sonora, por gentileza, Ricardo. O tempo ainda preocupa, no caso do River, pelo preparo físico dos jogadores? Realmente quando você não faz uma pré-temporada, realmente ele sente, né? Foi 3, 4 jogos aí seguidos, jogo quarta, jogo segunda, jogo quinta, e ele sentiu muito esse desgaste. A gente vai ter que se adaptando realmente durante a competição. Mas eu estou feliz pelo primeiro tempo muito forte, segundo tempo conseguimos administrar pelo placar que eles conseguiram impor no primeiro tempo, mas feliz pelo resultado, feliz pelo trabalho, feliz por o nosso torcedor estar voltando alegre para casa, e a gente está voltando diretamente a brigar no campeonato. Universitária Esportiva. E é basicamente isso que a gente já estava discutindo aqui. Verdade. E eu nem tinha ouvido a sonora do Marcão. Mas é que realmente o futebol não tem segredo, não. O futebol, eu fiz um perfil com o Fábio Augusto pro site do Buinho, fazer a propaganda aqui, né? Do site Por do Buinho. Faça aberto. E o Fábio Augusto me disse uma coisa que me chamou a atenção quando eu perguntei sobre o treinador que tinha marcado na carreira dele. E ele citou uns 2 nomes, o Paulo Autuori, pela elegância com que ele, inclusive, até para chamar a atenção do jogador, ele era elegante, né? Não usava palavrões. Citou o outro nome que ele citou, o Carlos Alberto Silva no Guarani. E ele fez uma observação que eu achei muito interessante. Ele disse: olha, eu tive um treinador que todo mundo conhece, o Zagallo, que ele não fazia mais do que o simples. Não tinha nenhuma novidade. Ele fazia o mais simples possível. E o Flamengo ganhava. Então o futebol, isso me faz, com as palavras aí do Marcão e o que a gente está... O futebol é simples, não precisa você inventar, né? E evidentemente que se sobressai aquele que tem mais habilidade para praticá-lo, né? Então é muito simples. Eu acho que agora existe uma estrutura em torno de qualquer esporte, né? Vocês são ex-atletas e atletas também de fim de semana, certamente, né? E você sabe que em qualquer atividade
você precisa ter uma estrutura para poder exercer, para poder desenvolver seu potencial. Aqui mesmo, no curso de comunicação. Se te dão uma boa estrutura, você vai progredir, mostrar até onde você é capaz, né? Se não tem estrutura, fica complicado. Você já imaginou como o que você poderia produzir em termos de rádio se não tivesse sequer um estúdio de rádio? Fica inviável. Então, exatamente. Então, o esporte também é assim, né? O futebol é muito simples. O River, por exemplo, está muito à frente do Caiçara em termos estruturais. Certamente o Caiçara pode até ter jogadores melhores do que alguns jogadores que o River tem. Mas lá o atleta tem dificuldade para produzir o seu potencial pela falta de estrutura, que é muito grande, segundo o próprio técnico Valdomiro. Realmente, essa questão do Caiçara, o Caiçara é um time... Na verdade, tem pouca estrutura, os jogadores são jogadores, na maioria, jogadores novos que estão chegando agora no futebol. E o River, na verdade, nessa temporada, o único problema foi realmente ter montado o time em cima da hora. Verdade. O Neto Jordão não conhecia os jogadores. Ninguém sabia que o Neto Jordão seria o técnico. Nem ele. Pois é. Marcão chegou agora também para conhecer os jogadores que mal se conheciam. Então o River realmente está passando ainda por todo esse preparo. O ruim é porque tem que passar por tudo isso no meio do campeonato. E outra coisa, num campeonato que não tem segundo turno para se recuperar. É turno único, né? É um turno único e de volta. Não tem aquela... Às vezes você vai mal no primeiro turno, monta uma estrutura para recuperar o tempo perdido no segundo turno. Vou ganhar o segundo turno e aí vou para... Mas não é o caso. Os pontos que o River perdeu, eles vão fazer falta. É um turno só. Ainda mais que tem 4 de julho, Parnaíba Comercial brigando aí, tendo bons jogos. Só para você ter uma ideia, porque quando a gente fala, quando a gente dá uma opinião, cada um, aquela coisa do subjetivo, cada um tem sua opinião, mas matemática não, matemática ela é uma ciência exata. Se houver até o final do turno o mesmo percentual de ganho para cada equipe, o River está fora da decisão do campeonato. Que é então, muito simples, então os pontos estão fazendo falta. Estão fazendo falta, né? Então, quer dizer, o River precisa recuperar. Daí ser importantíssimo uma vitória sobre o 4 de julho, porque ele vai somar pontos e segurar um pouco quem está lá na frente, né? Então é importante. É muito mais importante vencer. Se era importante vencer Picos, muito mais vai ser ainda vencer o 4 de julho. Bom, é isso, nosso tempo está quase chorando. Buim, dá o endereço do seu site. O site. Eu quero agradecer o espaço, fico muito feliz em acompanhar o trabalho de vocês, parabenizar o interesse de vocês. Eu vi isso desde quando vocês começaram a ir para o estádio, porque o futebol do Piauí, na situação em que estava, pouca gente aparece por lá. Então, quando já aparece, a gente já percebe, entendeu? Jogo bom não, o Flamengo do Rio pra cá enche ali, a gente todo quer, né? Então, eu fico muito feliz com isso, essa renovação, o futebol do Piauí precisa do apoio de todos nós e vocês fazem parte deste processo de recuperação. E eu quero aproveitar para convidar você que ouve a Rádio Universitária também fazer uma visita ao site do buim.blogspot.com. Nós estamos tentando fazer alguma coisa pelo futebol do Piauí. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai sair de onde estamos e ir para algum lugar melhor. Essa foi a participação de Severino Filho, o Buim, uma grande referência do jornalismo esportivo de todos os tempos aqui do estado. Então, o site mais do que recomendado para quem gosta de futebol, para quem ama o esporte em si, é mais do que uma entrada para favoritar. E o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Dunga, foi escolhido para voltar à beira do gramado. Desta vez em um jogo festivo. Ele foi escolhido para comandar uma das equipes no amistoso que será realizado entre os amigos de Lionel Messi contra o resto do mundo. A confirmação foi feita por Guilhermo Marim, representante do craque argentino durante coletiva de imprensa. O técnico da outra equipe será Diego Simeone, que dirige o Atlético de Madrid, ou Marcelo Bielsa, treinador do Atlético Bilbao. Entre os selecionados, outros 5 brasileiros, além de Dunga, farão parte do evento. O lateral direito Daniel Alves, companheiro de equipe de Messi no Barcelona, Robinho, atacante do Milan, Júlio César, goleiro da Inter de Milão, e Juan, zagueiro do Roma, além do meia Alex do Fenerbahçe.
E falando em CBF, na opinião do presidente da CBF, José Maria Marim, Ronaldinho Gaúcho não deveria entrar na seleção que vai disputar os Jogos Olímpicos de Londres em julho. A convocação da seleção brasileira para os próximos amistosos para a composição final da lista da Olimpíada ocorre na sexta-feira. Marim já deixou claro que pretende ver a lista amanhã, 48 horas antes de ser anunciada ao público. O Cartola afirma que é de sua responsabilidade ainda evitar que o evento seja usado por empresários de jogadores para promover seus atletas e insiste que o objetivo terá de ser o de formar uma equipe de base com espírito olímpico. Em março, o Mano anunciou uma lista de 52 jogadores que potencialmente poderiam ir a Londres como uma exigência do Comitê Olímpico Internacional. O jogador do Flamengo aparecia na lista. Há 4 anos, em Pequim, Ronaldinho apostava justamente nos Jogos Olímpicos para relançar seu desempenho, o que não ocorreu. Assim como para qualquer outro caso que pareça fora do contexto, Marim insiste que a comissão técnica terá de dar explicações para justificar se Ronaldinho aparecer na equipe, mas deixa claro que por ele, Ronaldinho não iria. Bem, gente, hoje é terça e temos rodadas da Libertadores do inglês. Pela Libertadores, o Vélez Sarsfield encara o Nacional de Medellín às 20 horas. No primeiro jogo, o Vélez venceu por 1-0. Já o Libertad recebe o Cruz Azul às 22h30. O primeiro jogo aconteceu no estádio do Cruz Azul e foi empate 1-1. E tivemos clássico no sábado e temos clássico hoje. Sábado, Liverpool e Chelsea se enfrentaram pela primeira vez numa final da Copa da Inglaterra. Os Blues venceram por 2-1 os Reds e conquistaram seu 7º título na competição. Hoje também temos Liverpool e Chelsea, mais pelo campeonato inglês. O Liverpool recebe o Chelsea às 16 horas, fechando a 37ª e penúltima rodada do campeonato inglês. Bem, gente, já o tempo tá curtinho, então vamos ter que encerrar o programa. Então, quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pro telefone 32 37 16 19. Repetindo, 32 37 16 19. E o contato com o programa Universitária Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail, então anotem: universitariesportiva@hotmail.com. Repetindo, universitariesportiva@hotmail.com. E infelizmente, a Universitária Esportiva chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com participação especialíssima de Severino Filho Buim. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza. Nossa repórter e redatora Anne Beatriz. Produção de Naira Macedo. Amanhã a Universitária Esportiva está de volta com muito mais novidades. Então sintonizem às 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.